Olá, boa noite. Chegando para uma live Viver Bem, uma live muito importante. Nós vamos falar hoje sobre dormência nas mãos e também dormência nos pés. Vamos conversar com o Dr. Luiz Paulo. Dr. Luiz Paulo, que é neurofisiologista, e ele fez no Instagram dele, durante as últimas semanas, uma semana só falando sobre formigamento das mãos, outra semana falando sobre formigamento dos pés. Impressionante como as pessoas tinham dúvidas, né? Muitas dúvidas sobre esses dois assuntos, então a gente decidiu convidar o Dr. Luiz Paulo para essa live, para que a gente possa esclarecer todas as dúvidas dos pacientes. Recebemos muitas dúvidas nesse período de divulgação da live, então já vou convidar o Dr. Luiz Paulo para entrar aqui com a gente. Ele já chegou, para que a gente possa dar início a esse bate-papo. Antes eu só queria passar um pouquinho aqui do currículo do Dr. Luiz Paulo. Ele fez residência médica em neurofisiologia clínica na Unifesp, que é a Universidade de São Paulo, e também a monitorização neurofisiológica intraoperatória também pela Universidade de São Paulo. Então, vamos convidar o Dr. Luiz Paulo para participar dessa live de hoje com a gente. Ele já chegou por aqui. O Dr. Luiz Paulo entrar, para que a gente possa dar início a esse bate-papo. Na verdade, eu digo que vai ser uma grande aula sobre formigamento das mãos e dos pés. Boa noite, Dr. Luiz Paulo. Tudo bom? Boa noite, Juliana. Tudo bem? Prazer. E obrigado pelo convite, viu? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Fazia tempo que a gente não fazia uma live aqui, né? Iniciamos aí no início da pandemia, no ano passado, com muitas lives diárias, mas fazia tempo que a gente não fazia. E é um prazer lhe receber aqui hoje para a gente esclarecer sobre esse assunto que é tão importante. E eu percebi, doutor Luiz Paulo, durante essas 2 semanas que você abordou esses temas, o quanto as pessoas têm dúvidas e principalmente o quanto elas se identificam, né? Como tem gente que tem esse formigamento nas mãos e nos pés também. Mas é uma causa muito comum, a gente que faz exames diariamente, encontra muita gente com essa causa. E é uma causa subdiagnosticada, muita gente tem e não dá valor, e quando vai perceber já está num grau bem grave. Então é um sintoma, é um sinal muito importante que as pessoas devem prestar atenção mais vezes. Certo. Doutor Luiz Paulo, vamos então começar, né, explicando para quem já está chegando aqui o que é o formigamento das mãos, o que é que causa isso. Eu queria até pedir um favor para todo mundo que está entrando, eu vou desabilitar os comentários, mas se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta para o doutor Luiz Paulo, clica aqui nessa interrogação e manda a pergunta para a gente, tá bom? Já quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando. Mas vamos fazer assim, porque fica a letrinha passando e vai atrapalhando. E é um assunto muito sério, que a gente precisa de concentração, né, doutor? Então eu vou desabilitar aqui, mas quem tiver pergunta, pode mandar aqui pela caixinha de perguntas. E eu queria destacar, Juliana, que todas as perguntas que vocês fizerem, eu vou responder todas. As que a gente não conseguir responder na live, depois da live eu vou ficar no meu Instagram, via direct, e vou responder todas as perguntas. Maravilha. Então quem tiver dúvida, a gente vai tentar responder ao máximo aqui, né? Mas se não der, pode mandar pelo direct do Dr. Luiz Paulo, que ele esclarece. Muito bom isso. Eu quero até lhe parabenizar por toda essa interação, porque é muito difícil a gente ver, né? Eu sei que sua rotina é muito corrida, é exame o dia todo, é cirurgia, então é uma honra tê-lo aqui com a gente e também saber de todo esse seu cuidado com os pacientes que enviam as dúvidas e buscam essa interação no seu Instagram. É muito Quem me bonito. conhece, que acompanha no meu Instagram, sabe que eu não deixo de responder nenhuma, então eu gosto de ter essa comunicação com as pessoas que me seguem, até porque o objetivo do Instagram é ajudar. Então isso faz parte. Certo. Então vamos começar? Quais são as principais causas? Vamos começar falando das mãos, depois a gente fala dos pés, para não confundir. Pronto. Juliana, as principais causas de formigamento nas mãos, a principal causa é a síndrome do túnel do carpo. Mas também outras alterações de outros nervos também podem causar hérnias de disco, pacientes que têm diabetes, problema de tireoide, insuficiência renal, câncer, tudo isso é uma causa de formigamento nas mãos. Então, é uma área muito ampla, vai desde problemas vasculares, ortopédicos, até problemas neurológicos.
E assim, as pessoas não podem negligenciar, né, esse sintoma, porque, pelo que eu percebi, tem gente que mandou pergunta aqui, faz 2 anos que eu sinto esse formigamento das mãos. Não pode esperar tanto tempo, né, doutor Luiz? Não, de jeito nenhum. É assim, um ponto que eu queria destacar para vocês que estão aqui observando é que o tempo é um aliado nosso nessa doença. Então, se você deixa para cuidar depois, você já tem perdido muito axônio e aí, às vezes, não tem como recuperar. Então, você vai recuperar pouco ou quase nada. Então, isso é uma dica importante. Você está com formigamento na mão, tenta ir no seu especialista amanhã, conversa, e aí você vai evitar um dano futuro, até de perder força na mão, que chega a perder. Doutor Luiz, agora você falou aí que tem várias causas. Pelo formigamento, você falou, procura o seu especialista. Que especialista, então? Como identificar? O formigamento que eu estou sentindo, eu devo procurar um neurologista? Qual é o especialista que eu devo procurar? Pronto. Eu vou falar uma dica bem prática, de forma bem objetiva, para todo mundo identificar o que está sentindo. Por exemplo, na síndrome do túnel do carpo, você tem um formigamento que acontece principalmente nesse dedo, nesse e nesse. Então, essa área é a área acometida na síndrome do túnel do carpo. Então, quem está assistindo aí de forma prática, se tem formigamento, principalmente nesses dedos, pensar na síndrome do túnel do carpo. Se você tem um formigamento no último dedo, você já pensa no comprometimento de outro nervo, que é um nervo chamado nervo ulnar, que geralmente é comprometido aqui na região do cotovelo. Então, de forma prática, está formigando esses 3 primeiros dedos, pensar na síndrome do túnel do carpo. Está formigando o último, já pensar no nervo ulnar. Se além desse formigamento você sente uma dor ou um formigamento que irradia para o braço, isso você já pode pensar em hérnia. Se você tem formigamento nas 2 mãos, é mais característico dos pacientes que têm diabetes, problema de tireoide. Então, assim, pelas características que você nesse momento está sentindo, você já pode ter ideia do que você tem. Não sei se ficou claro, mas resumindo, nesses 3 primeiros dedos, síndrome do túnel do carpo, aqui mais nervo ulnar. Se a dor irradiar para o braço, hérnia de disco. E se acontecer nas 2 mãos, em todos os dedos, pensar em coisas mais sistêmicas, como diabetes, problema de tireoide, insuficiência renal, câncer. E quimioterapia são coisas que dão esses formigamentos. Agora, a gravidez também dá, doutor Luiz? A gravidez também é uma época que a mulher sente esse formigamento? É normal sentir? E isso é uma queixa comum, pouca gente conhece. Os pacientes que estão no período de gravidez e puerpério, depois que tem a criança, elas apresentam uma maior incidência da síndrome do túnel do carpo. Ou seja, elas têm mais síndrome do túnel do carpo. Alguns atribuem a fatores hormonais, mas isso não vem ao caso. O importante é que essas pessoas, as grávidas, elas têm maior incidência de formigamento nas mãos. Isso deve ser tratado porque, se você demorar, você pode perder a função do nervo. Então, não só as grávidas, mas também assim, os pacientes, Juliana, e todos que estão ouvindo. Pacientes que estão em menopausa também costumam ter maior formigamento nas mãos. Pacientes que têm artrite reumatoide, que têm diabetes mellitus, que têm hipotireoidismo. Tem várias obesos. Então, o paciente obeso ele tem maior chance de desenvolver uma dormência nas mãos. Ótimo. E nos pés? Quais são as causas dessa dormência nos pés? Tem várias causas, como o AVC, hérnia de disco, aquelas mesmas causas de hipotireoidismo, diabetes, insuficiência renal, mas eu também vou dar uma dica prática nos pés. Então, assim, se você tem um formigamento provocado pelo diabetes, o formigamento geralmente começa nos pés, só depois que vai para as mãos, e acomete os 2 pés. Então, você é diabético, tem formigamento nos pés, a chance de você ter uma neuropatia diabética é enorme. Já no paciente que tem hérnia de disco, a dor é unilateral, ou seja, de um lado, e puxa para a coluna. Peraí, doutor Luiz, eu apertei sem querer aqui na pergunta. Não, fica à vontade. É um prazer. É porque eu não estou conseguindo ler a pergunta, está tudo branco.
Quer que eu leia? Eu posso ler aqui. Não, essa aqui eu tô Depois. conseguindo, é Tá, porque dentro aqui da caixinha tem várias e tem fica vários. tudo em branco. Aham. Deixa eu tentar sair aqui dessa. Mas então dá pra, ó, não dá pra ler toda. Tem o formigamento na mão, começa pelos dedos e depois fica na mão toda. O que é? A Ingrid Fonseca. Começou no meu período de gravidez, né? Bem típico do que a gente falou aqui. No período de gravidez, a maior incidência é de síndrome do túnel do carpo. Mas daí a importância do exame que eu faço da eletroneuromiografia, porque ele vai conseguir diferenciar, não só pela parte clínica, porque como no caso dessa paciente, ela tem uma queixa que é mais generalizada. E a gente precisa entender se isso é só assim do túnel do carpo ou se tem outras coisas. Então, assim, eu faço a parte do exame de eletroneuromiografia, que eu queria destacar, que é um exame que muitas vezes é pouco solicitado, pouco conhecido e tem importância do paciente conhecer. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer cirurgia, ela tem recomendação de fazer o exame de eletroneuromiografia. O que é esse exame? É um exame que a gente faz uns estímulos elétricos e a partir daí eu consigo entender se o nervo está normal, se o nervo está alterado. Então, um paciente que tem uma polineuropatia diabética, tem formigamento, eu vou dizer, ó, esse nervo está ok, esse nervo já está alterado, esse nervo tem chance de recuperar. Então, é um exame fundamental. Além do mais, quando você fala assim, eu tenho síndrome do túnel do carpo, e a queixa, você não tem como dizer assim, se é... Você, pela queixa do paciente, você vai saber se é leve, moderado ou grave. Mas o exame, ele quantifica isso. Então, quando eu termino o meu exame, eu digo para o paciente se você tem uma síndrome do carpo leve, moderado ou grave. E o tratamento é diferente. Se você tem uma síndrome do carpo leve, o seu médico vai tratar de uma forma. Se for grave, é de outra forma. E vai acompanhar a evolução. E o exame também ajuda a diferenciar. Ah, é túnel do carpo, hérnia de disco. Então, assim, eu queria destacar a importância do exame e que vocês possam até conversar com os médicos sobre o questionamento. Meu exame, como é que está? Aumentou, melhorou? Isso é importante, a evolução também. O exame também serve para acompanhar essa evolução da doença. Se está piorando, se está melhorando. Doutor Luiz, tem muitas dúvidas aqui perguntando sobre a cirurgia da síndrome do túnel do carpo. A eletroneuromiografia é um exame obrigatório para quem vai fazer essa cirurgia? Sim, é recomendado. A Sociedade Brasileira de Ortopedia tem um artigo onde eles falam que pacientes que vão ser submetidos à cirurgia devem realizar esse exame. Então, é uma dica, uma primeira dica, a primeira dica foi aquela dica prática que você consegue descobrir o que você tem. E a segunda, essa dica, se você vai fazer cirurgia, converse com seu médico sobre o exame de eletroneuromiografia. Doutor Luiz, a síndrome do túnel do carpo, já que a gente começou a falar, vou tirar essa dúvida. O tratamento é sempre cirúrgico ou não? Não. Eu sei que o tratamento não é a sua área, mas você entende muito disso, não, né? Sim. Como a gente estuda muito, a gente para conseguir fazer exame, a gente tem que ter uma noção de tudo. Então, o tratamento da síndrome do túnel do carpo geralmente é feito pelo ortopedista ou o neurocirurgião e eu faço o exame. Mas como eu faço o exame, eu tenho essa comunicação com eles, como é que a gente faz. Então, a princípio, você usa aquelas talas. Para quem tem síndrome do túnel do carpo que acompanha, você usa aquelas talas e aí, se não houver melhora, é que você evolui para um tratamento de colocar corticoide, você faz infiltração, você pode ir para cirurgia, e tem um papel importante da fisioterapia. Tem muitos amigos meus fisioterapeutas que têm um papel de destaque nisso aí, porque você vai ter que estabilizar, deixar a musculatura preparada para toda aquela estrutura. Então, resumindo assim, começa com a tala, você pode precisar usar corticoide local, usar uma medicação oral e, em casos avançados, ir para a cirurgia. Você pode já chegar no médico e ir direto para a cirurgia? Pode. Se você já tiver num grau avançado, ou então num grau leve que não melhorou. Então, assim, todo mundo tem medo de cirurgia, como você está falando. Tá todo... Mas, assim, a cirurgia, eu não faço a cirurgia, eu faço só o exame. Então, a cirurgia realmente assusta as pessoas que eu converso. Mas é uma cirurgia simples. Aqui em Natal nós temos excelentes profissionais, bem formados. E assim, eu costumo ver pouca complicação em cirurgia, porque eu faço muito exame. Mas assim, o importante destacar é que a cirurgia é uma coisa simples. Ele vai desobstruir o canal, é uma coisa super rápida, super simples.
E aí eu costumo dizer para as pessoas, doutor, eu tenho medo de fazer cirurgia. Mas se o seu médico achar que é importante e o exame de eletromiografia mostrar, isso tem uma validade grande, porque você já está perdendo o nervo. Então, se você está perdendo um nervo e você deixa aquilo ali do jeito que está, a tendência é você chegar a um ponto de você perder força na mão. Então, assim, é difícil, mas é importante em alguns casos. E se você tem dúvida, você procura outro profissional também, você faz uma comparação. Isso tudo é válido. Eu acho que o importante é você esclarecer, é conversar com o seu médico e chegar a todo esclarecimento. Doutor Luiz, formigamento das mãos, você falou muito da síndrome do túnel do carpo. E do formigamento dos pés? Se você pudesse eleger assim, a principal causa, né, o que é mais frequente, o que é que você destacaria? Nos membros inferiores, a principal causa de neuropatia é a diabetes, o diabetes. Os pacientes que são diabéticos, eles têm uma grande, 70%, tem alguns relatos, que chegam a desenvolver uma neuropatia. Ou seja, pode ser formigamento nas mãos, nos pés, às vezes uma paralisia no rosto, vários nervos comprometidos. Então, assim, se eu pudesse destacar uma, é a neuropatia diabética. E como você trata, né? Assim, importante. Eu ia perguntar, a eletroneuromiografia também entra aí ou não? Sim, a eletroneuromiografia, nesse caso, é importante porque você vai acompanhar a evolução. Um paciente que tem neuropatia diabética hoje faz o exame, tem um potencial, digamos, um X. Daqui a um ano, ele piora. Então, você está notando que isso está evoluindo, tem que ter um tratamento mais agressivo. E, além do mais, você faz diagnóstico diferencial, porque às vezes você pensa que é só da neuropatia diabética e quando a gente faz o exame, tem outra coisa. Então, são pacientes que têm que ter bastante cuidado, porque são doenças que são silenciosas e causam amputação, é a principal causa de amputação não traumática, diabetes. Tem uma pergunta aqui sobre dormência nos lábios. Sinto dormência nas mãos, nos pés e nos lábios. O que é que pode ser? Aí pode ser desde diabetes mesmo, às vezes até uma crise de ansiedade também pode ter, esclerose múltipla. Então, assim, a gente precisa entender o contexto. Se, além disso, você perdeu força nas mãos, às vezes o paciente nem percebe. Mas, quando vem para o nosso exame, a gente começa a fazer teste dos reflexos, com aquele martelinho. Então, assim, para a gente falar uma coisa é difícil, mas, assim, pode ser várias, desde ansiedade, esclerose múltipla, problemas de diabetes mesmo. Tem várias causas, mas, a princípio, procurar um especialista e tentar definir qual a causa. Certo, doutor Luiz, tem muitas perguntas aqui. E o que é que está acontecendo? Eu não consigo ver a pergunta, algumas. Eu clico, vai aparecer aqui. Então, pode sair misturado, porque eu queria separar, fazer primeiro das mãos e depois dos pés. Claro. Mas vamos fazer, então, entrar nessas perguntas e respostas. Aí, eu não consigo saber qual é a pergunta. Só quando clicar aqui que a gente vai ver. Não sei o que é que está acontecendo com o Instagram hoje. Sim, outra coisa que eu queria esclarecer da fibromialgia, que eu fiz um questionamento no meu Instagram. Sim, e muita gente errou. Assim, a fibromialgia, que é muita gente tem, que está escutando a live aí, não é detectado pelo exame de eletroneuromiografia. O diagnóstico é clínico, ou seja, você vai conversar com o paciente, vai fazer uns testes nos pontos, mas assim, o exame de eletroneuromiografia não detecta. Mas às vezes é importante, sim, para ver se não tem uma coisa sobreposta, uma polineuropatia, outra coisa. Mas assim, o exame detecta a fibromialgia? Não. A fibromialgia é até bem difícil, né, de diagnosticar, é muito, muito clínico, é muita experiência mesmo do profissional. Então vamos para as perguntas. Eu não estou vendo qual é a pergunta. Vamos lá. Vitória Souto. Quem tem uma mão imobilizada por queda, qual o melhor tratamento? Tem que ver, essa queda, Vitória, se está imobilizada, por exemplo. Tem gente que acorda com a mão caída. Aquela mão cai porque você dorme por cima da mão, que o pessoal chama paralisia do sábado à noite, que você geralmente dorme com o seu namorado, namorada, e aí amanhece com a mão caída. Isso aí é uma lesão do nervo radial, geralmente você tem uma dormência na mão e tem dificuldade de levantar. Aí eu não sei se você está com a mão imobilizada
por um trauma, Eu acho que é um trauma, sim. uma queda, né? Doutor Luiz, eu ia pedir um favor. Eu acho que é melhor a gente habilitar os comentários, porque eu não estou vendo as perguntas. Aí Pronto. eu já saio jogando aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Tenho formigamento nas duas mãos. Às vezes, para o braço, tenho muito desconforto. Nas duas mãos, às vezes sobe para o braço, tem muito desconforto nas articulações dele. Aí você tem que avaliar também com o reumatologista se tem um problema articular associado. Por exemplo, artrite reumatoide, uma inflamação, até, por exemplo, até Covid, hoje em dia, dá inflamação nas articulações. Então, você, além de olhar assim do túnel do carpo, você tem que passar no reumato. A dica é para avaliar essa parte articular. Então, você pode ter duas coisas. Certo. Mais uma aqui. Fátima, meralgia parestésica. Eu não Muito sei o que é isso, interessante. mas você explique primeiro o que é isso, doutor Luiz, Pronto, fala pra meralgia gente. parestésica é um formigamento que a pessoa tem na coxa, na região lateral da coxa. O paciente não tem formigamento nem no pé, nem na perna, é na coxa, do lado lateral da coxa, na parte lateral da coxa. E qual a principal causa disso aí? Geralmente está predisposto em pessoas obesas, que o nervo, quando está passando naquela região, é comprimido. E o exame de eletromiografia ajuda também, porque você, com esse exame, você consegue detectar se o nervo já foi danificado, se não foi danificado. Pessoas também, por exemplo, policiais que usam roupas apertadas, com cintos de arma, que comprime a região abdominal. Qualquer coisa que comprime roupas íntimas apertadas, pacientes obesos, compressão nessa região pode gerar isso aí. E é uma meralgia parestésica, é um formigamento na face lateral da coxa. Ok. Bloqueados por quê? Para a gente conseguir fazer as perguntas. Vamos aqui. Doenças crônicas causam formigamento nas mãos e pés? Sim, Vitória. Glória perguntando. Já Doenças falamos, né? crônicas, Isso, doutor Luiz. exatamente. As principais, para relembrar, diabetes, pacientes que têm hipotireoidismo, pacientes que têm insuficiência renal, artrite reumatoide, até alcoolismo, que é uma coisa crônica, tem gente que pode dar um formigamento nos pés também. Lourdes Santiago, eu sinto muita dormência nas pernas e nos pés também. Essa, sendo nas duas, aí que médico, doutor Luiz, eles deveriam procurar? Assim, se o paciente tem diabetes e tem essa dormência, eu acho que vale a pena procurar um endocrinologista. Se ele tem varizes e sente que pode estar relacionado, também procura um vascular. Se ele perceber que essa dor vem da coluna que está irradiando, vai no ortopedista, no neurocirurgião. Então, por isso que aquelas dicas práticas que eu falei vai ajudar você a tatear para onde você ir. Às vezes você vai para um, o importante é ir para algum, porque se ele observar que ele não consegue resolver, ele vai encaminhar para outros. Certo. Pergunta aí do doutor Marcelo. Marcelo Marinho, que também é da Neurolife, né? Companheiro aí de clínica. A síndrome de Guillain-Barré pode começar com essa dormência nas mãos? Sim, interessante o questionamento do Marcelo. Assim, Guillain-Barré é uma doença autoimune que você desenvolve. Geralmente, pacientes têm até Covid pode dar um Guillain-Barré. Teve muitos Então, casos relacionados ao Zika vírus, não foi? Zika vírus, exatamente, a algumas bactérias de diarreia. Mas geralmente essa dormência começa nos pés, é uma dormência que acende, depois vai para os braços, e diferente do que a menina falou anteriormente, da coisa crônica, é um formigamento agudo, ou seja, acontece em pouco tempo, você já está evoluindo para perder a sensibilidade, dormência nos pés, e às vezes perde até força e não recupera. Muitas vezes, né? Alguns casos recuperam sim, mas o cuidado é de você procurar o especialista rápido, porque é uma doença de rápida evolução. Mas Guillain-Barré também pode causar. Certo. Mais uma pergunta. Tem um formigamento nos pés e fica coçando. Pode ser um sinal também. Quando você tem o formigamento, geralmente tem alteração de fibras sensitivas. E concomitantemente vem a coceira, vem a dormência, vem aquele mal-estar,
que é bem Mas típico. por ter a coceira, não quer dizer que seja algo diferente. Ou pode ser a síndrome do túnel do carpo, pode ser a neuropatia diabética ou não. Não, aí você Por tem que ter a ver. coceira é um fator a mais para ajudar aí nesse diagnóstico? Às vezes não, porque aí é um diagnóstico, você tem que avaliar outras coisas. Por exemplo, até uma reação alérgica, entra aí até a dermato. Se você tem essa coceira com uma vermelhidão, você já pensa em... Mas geralmente não. Geralmente é ou a dormência mesmo, o formigamento. Doutor Luiz, essa pergunta aqui foi a Kelly. Ela mandou antes, na caixinha de perguntas, antes da live, que a gente abriu a caixinha de perguntas. Ela diz que ela acorda de madrugada com as mãos dormentes e doendo, se isso é normal. O que É, é que pode não é ser? normal, isso é uma coisa que foi ótima pergunta dela, porque isso é a principal característica da síndrome do túnel do carpo. É uma dormência que começa à noite, chega a acordar o paciente. Tem toda uma explicação neurológica, que eu não vou, não é o caso aqui, mas o paciente que tem dormência, que chega a acordar lá à noite, isso é bem característico da síndrome do túnel do carpo. É talvez a principal característica clínica. Começa dormente à noite, depois evolui para o dia, depois evolui para perder força nas mãos e depois chega a atrofiar a mão. Ótimo. Deixa eu passar Tem aqui. até um sinal que você pode testar, que você faz uma percussão, palpação na região do punho. Se der uma dormência, fala a favor da síndrome do túnel do carpo. Síndrome do túnel do carpo, procura o ortopedista, né, doutor Luiz? É um especialista em mão, ortopedista, neurocirurgião, neurologista. Geralmente um especialista em mão. Ó, de novo a Vitória aqui, mas ela foi uma queda. Porque é de um trauma, qual especialista indicado? Sim, Tem que Vitória. ser um ortopedista, né? Perfeito. É Isso? um ortopedista para tentar entender a causa dessa mobilização. Mas o especialista é o ortopedista, nesse caso. Trauma sempre ortopedista. Síndrome do túnel do carpo tem cura? Jusileide Pontes perguntando. Jusileide, da síndrome do túnel do carpo depende assim, do estágio. Ou seja, se você tem uma síndrome do túnel do carpo, já descobre no estágio avançado, que tem atrofia da mão, que você demorou procurar o médico, demorou fazer o exame, esse nervo já está danificado. Mas se você pega numa fase precoce, que você faz o tratamento que o médico indica, e aí você pode reverter. E que, como é o caso das grávidas. As grávidas, algumas têm, depois que passa o período gestacional, elas melhoram. Então, assim, mas geralmente não é isso que a gente observa. Geralmente o que a gente observa é um dano progressivo se não tiver um tratamento correto e se não mudar os fatores de risco ou o que está causando. Outra dúvida que também aqui foi enviada anteriormente. Posso ter síndrome do túnel do carpo nas duas mãos? Isso é o mais comum até, assim, tem em torno de Tem. 60%, 50%, 60%, pode ter nas duas mãos. Geralmente, quando eu faço o exame, a gente conta nas duas mãos, mais de um lado, mas pode ser de um lado só, como pode ser dos dois lados. E lembrar, se for dos dois lados, acomete esses 3 primeiros dedos e metade do quarto, nas duas mãos, de uma forma geral. A Priscila, sentia minhas duas mãos dormentes, mas fiz a cirurgia em uma mão e a outra melhorou. Pode? Uhum. Pode acontecer. Às vezes ela está num grau leve, por exemplo, ela tem de um lado um grau moderado ou grave, fez a cirurgia, melhorou, e do outro estava um grau leve, que ela começou a se policiar, começou a usar a tala, começou a fazer, fez a medicação que o médico prescreveu, e aí melhorou. E outras vezes ela ainda fica um resquício, quando a gente faz o exame, ainda tem um resquício da síndrome do túnel do carpo. Doutor Luiz, tem uma pergunta aqui do José. Ele está perguntando sobre a neuropatia diabética. É a neuropatia diabética que faz amputar os pés? Pode causar amputação? Pode, inclusive, tem pessoas na minha família que chegaram a esse ponto, porque você perde a sensibilidade dos nervos, então você passa a sentir menos. Então você leva uma tropeção, como a gente diz, uma pancada, você não percebe, porque seu nervo não está sentindo. E aí começa a fazer uma ferida, você não percebe, e aí chega a evoluir para uma amputação. Então isso é uma coisa grave, é uma coisa... por isso que assim, eu acho que toda live
tem que ter um fundamento que a gente possa ajudar, porque a nossa função, hoje é dia do jornalista, até parabenizar a Juliana, e a gente como Hoje é dia médico, da saúde também, né? da Dia da saúde, então a saúde gente e dia do jornalista. tem uma responsabilidade. Às vezes, por que eu vou fazer uma live? Mas assim, a vontade de ajudar e de esclarecer. Se uma pessoa aqui sair já sabendo que tem, evitando, ele vai ter uma qualidade de vida, vai ser uma amputação a menos, vai ser melhor, uma qualidade de vida. Então, isso é a nossa função aqui. A Lidiane está perguntando, existe uma faixa etária para síndrome do túnel do carpo? Tem uma faixa etária que é mais As afetada? mulheres, Lidiane, as mulheres elas são mais acometidas, geralmente a faixa etária de 40 a 60 anos, mas pode acometer qualquer idade, principalmente com aqueles fatores de risco. O paciente que é jovem, mas ele é diabético, tem uma chance maior. Tem artrite reumatoide, uma chance maior. Ela está grávida, tem uma chance maior. Está em puerpério, mas a faixa etária de 40 a 60 anos, e geralmente mulheres são mais acometidas. E tem várias teorias, que não tem um caso, mas questões hormonais e estruturais também. Doutor Luiz, tem como prevenir a síndrome do túnel do carpo? Tem. É assim, você tem que evitar, primeiro, fazer atividade física, que você vai evitar a obesidade, você vai ter todos esses fatores de risco, que você vai evitar. Posições, assim, é meio polêmica essa coisa de posição piorar ou melhorar, mas alguns artigos defendem que se você faz um trabalho que fica muito tempo, por exemplo, aquele trabalho de vibração, que fica vibrando, você pode causar síndrome do túnel do carpo, que fica muito tempo fazendo alguma atividade com o punho dobrado. Então, são formas de evitar. E aí entra também o pessoal da fisioterapia, que faz toda aquela estrutura ergométrica, né, de posição para evitar. E, além do mais, por exemplo, quem tem hérnia de disco, você já tem que fazer o fortalecimento do core, e tudo isso tem como prevenir. Foca nas causas, né? E a prevenção de cada uma dessas causas. Exatamente. Cuidar do diabetes também, né, doutor Luiz? Tireoide, da problema de tireoide, controlar. Isso é um dos principais fatores. Ótimo. Vamos para a próxima. O uso de algum medicamento pode trazer essa enfermidade como um efeito colateral? A síndrome do túnel do carpo ou a neuropatia diabética, será que ele está falando? O que talvez aqui tem algum medicamento que pode ajudar, o que é que acontece? Alguns artigos falam que mudanças hormonais, por exemplo, quem toma algum medicamento que mexe com hormônio, isso pode alterar, de certa forma, a estrutura daquele. Mas são trabalhos bem pequenos que a gente não dá para a gente firmar, ainda não, sabe? É mais os efeitos, aqueles que eu falei, mas medicamentos, só algum que altera muito o metabolismo e hormônio. Como acontece na grávida? A grávida tem uma mudança hormonal, se você toma algum medicamento anabolizante, alguma coisa desse tipo, pode predispor a uma mudança hormonal e gerar isso também. Ótimo, vamos ver a próxima. Meus pés eu não sinto já faz muito tempo. Nossa, Maria Caicó. Dormente direto e dói muito. Isso é bem comum. A gente pensa que é uma coisa bem fora da nossa realidade, mas chegam pessoas que não têm acesso à informação nem ao profissional. E aí tem pés dormentes, às vezes não sente nada no pé mesmo. Chega de cadeira de rodas por um problema de uma neuropatia diabética, que teria até uma forma de se evitar, né? Uma pessoa que também mandou uma pergunta falando com relação à cirurgia da síndrome do túnel do carpo pelo SUS, que ela não consegue e tem diagnosticado essa síndrome. É feita pelo SUS, doutor Luiz, a cirurgia do túnel do carpo? Como o nosso SUS tem toda essa dificuldade, né, técnica, de logística, porque é muita gente para ser atendida por poucos profissionais. Mas hoje no SUS tem esse serviço. Você pode procurar a sua UBS, a UBS vai encaminhar para o especialista, inclusive tem excelentes profissionais de Natal que atendem em particular, que atendem no SUS, e é uma via. Depois, se vocês quiserem alguns lugares, algumas indicações, geralmente você vai na sua Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde encaminha para o ortopedista, e tem o SUS. É difícil? Mas a gente tem que lutar e defender nossos direitos. Procurar, se é uma coisa que vai causar uma incapacidade em você, você tem que ir acionar as vias legais para conseguir. E a forma melhor é falar com o seu secretário de saúde.
e geralmente conseguem, sabe? Ótimo, vamos para a próxima. Tenho a síndrome desde 2020. Fiz a cirurgia em setembro de 2020. Porém, a dormência continua. Pode continuar? É normal isso, doutor Luiz? Jusileide, o que acontece é o seguinte, você pode ter feito a cirurgia e você já tem um dano tão grande ao nervo que muita coisa não vai recuperar. Daí Você está falando aí desde 2011 que ela tem, né? Foi operar em 2020. Às vezes você já tem um dano. Por outro lado, pode acontecer o seguinte, da síndrome do túnel do carpo voltar após a cirurgia. Isso pode acontecer? Pode. Então, daí a importância da eletroneuromiografia, porque a gente consegue diferenciar isso. Se você fez um exame antes e fez um exame depois e houve uma melhora, você já sabe, então provavelmente não está voltando a síndrome do túnel do carpo. Mas se você tem um exame X, faz a cirurgia, depois piora, o paciente tem clínica, então, nesse seu caso, duas coisas podem estar acontecendo para a doença diminuir. Ou você voltou à síndrome do túnel do carpo, ou você tinha um grau tão acentuado de lesão que não ia melhorar mesmo, mas evitou. Qual foi a vantagem da cirurgia? Você diz, então, para que eu fiz a cirurgia? Porque isso aí poderia piorar. Essa doença que você está sentindo poderia ir para uma perda de força. Tá bom? Se não ficou claro, está no meu sobre direct. dormência dos pés, eu também estou lembrando de uma pergunta que foi enviada, que é pessoas que ficam sentadas muito tempo, né, preso e o pé fica dormente ou a perna fica dormente. É normal? Isso indica algum problema ou não? E pronto, isso é uma causa comum também de formigamento nos pés. Você ficar sentado em cima do seu pé. Então vai ter uma dificuldade de circulação e a perna vai ficar dormente. Então, sempre se policiar para evitar estar em cima do pé. Por exemplo, essa semana eu peguei um paciente que ele ficou com o pé caído, ou seja, o pé dele não levantava. E a causa, a gente pesquisou tudo, rastreou, e a causa, geralmente porque ele sentava muito com as pernas uma por cima da outra e tinha emagrecido muito. Então, assim, essa parte posicional também é importante você ter esse cuidado. Mas se for só uma vez, não tem problema não, Não, né? só uma vez não tem problema não. Repetidas vezes. É. Vamos para mais uma pergunta aqui. Estou gostando, o pessoal está participando. Lucas Marinho, fala um pouquinho dos sinais de alerta da neuropatia periférica. Pronto. Sinais de alerta. Sinais de alerta, Lucas, se você perceber que, primeiro, tem diabetes e você percebe que está tendo dificuldade de calçar o sapato, você está colocando, seu avô está colocando o sandália e está saindo sem perceber, furou, foi fazer a unha do pé, furou e não percebeu que nem que aquilo estava sendo furado e estava lá. Então, isso são sinais de alarme. Então, mas aí você faz um exame de eletroneuromiografia, faz uma avaliação clínica, porque a gente vai quantificar se isso aí está no grau leve, moderado ou está grave. Porque pode ser que você já tenha perdido totalmente as fibras, ou então ainda tenha alguma que dá para recuperar. Mas são esses sinais. Criança pode ter esses problemas ou não? Pode, sim. Tem criança que já nasce com problemas de tireoide, às vezes, e também criança tem muita doença genética. Então, tem pacientes que eles já têm doenças hereditárias que causam formigamento nos pés. Eu faço exame de criança também, então, às vezes, chega o paciente com doenças que não vem um nome aqui, é mais Charcot-Marie, ou doenças que causam formigamento nos pés. Então, criança com queixa de formigamento nos pés devem ser investigadas também, porque às vezes é a chance de você descobrir uma outra doença que tem chance de melhorar. Então, se a criança está reclamando, fala, é importante o pai e a mãe prestar atenção, né? Nisso, isso, levar no pediatra e avaliar o que está causando isso. Sinto formigamento em apenas um pé e há tempo sofri uma queda com fratura nesse pé. Pode ter alguma relação, doutor Luiz? A fratura pode, sim. Causar esse formigamento depois? Sim, Vera. Vera, né? Vera Lopes. Vera Lopes. Quando o nosso pé, assim, o nervo ele sai da coluna e vai até o pé. Então, no pé passam vários nervos. Se você tem um trauma naquela região, um nervo pode ficar danificado. E pela característica
do formigamento, da falta de força, a gente sabe qual o nervo. Isso é importante porque se você fez um exame de eletroneuromiografia, tem um nervo totalmente danificado, você ainda tem chance do neurocirurgião ou de um especialista fazer uma ligação do nervo e voltar a funcionar. Então é importante porque casos mais graves, você ainda tem como reconstituir o nervo. Se você passa muito tempo, aquele nervo morre e não tem mais o que fazer. Daí a importância de cuidar cedo. Então, logo após o trauma, né, tem aquela parte da fisioterapia, sentiu que está tendo a dormência, é bom procurar já o especialista e depois fazer o exame também. Isso, né? exatamente. Por exemplo, pacientes que fizeram cirurgias vasculares, cirurgia de varizes, e tem dormência em algum nervo, é importante fazer esse exame para ver a chance de recuperar. Quando eu faço o exame, eu consigo dizer, esse paciente vai evoluir bem ou já não vai evoluir bem. E aí o médico vai poder fazer intervenção. A intervenção. Eu posso ligar esse nervo para voltar à função, em alguns casos. Que é o caso na face, né? Eu lembrei agora, por exemplo, o paciente que tem paralisia facial. Ele fica com o rosto torto, e aí, se o nervo está danificado, eu detecto num grau maior que 90%, ou então perdeu a função, ele já vai direto para uma cirurgia e pode reconstituir o nervo, ou depois de cirurgias, tem várias causas. Doutor Luiz, eu queria só tirar uma dúvida assim, sobre a eletroneuromiografia. Muita gente tem medo de fazer o exame porque diz que dói. Dói, fala um pouquinho como é que é feito esse exame, né? Porque a gente está vendo a importância dele, é inquestionável. Mas assim, não é para deixar de fazer por causa do medo da dor. Como é que é? Dá dor mesmo? A pessoa sente dor? Como é que acontece esse exame? Não, cada pessoa tem um limiar. O que acontece? A gente faz estímulos elétricos. Por exemplo, eu fiz exame ontem de uma criança, a criança não sentiu nada, foi tudo normal. Já às vezes eu faço um exame de um adulto, também vai todo o fator de estresse, de sensibilidade, em que estágio está. Mas, no geral, hoje em dia as máquinas estão bem modernas, ou seja, o eletrodo que a gente usa como se fosse uma acupuntura, cada dia é mais fino e o desconforto é muito menor. Claro que tem pessoas que sentem mais, outros menos. Mas, geralmente, as pessoas, o que eu mais escuto no consultório, assim, doutor, eu vim assustado. E era só isso. Então, assim, mas também a gente tem todo um cuidado. Assim, minha equipe é preparada para... Quem está aqui acompanhando, que fez exame comigo, a gente tem todo um cuidado. A gente conversa, a gente explica, a gente espera se o paciente está desconfortável. Então, tudo isso influencia. Então, é uma junção de fatores, mas não dói. É desconfortável às vezes, porque dá um choquezinho, mas é como se fosse uma formiga. E, por exemplo, uma pessoa que é obeso, você vai precisar dar uma intensidade maior. Então, assim, uma pessoa que é mais magra, a gente já dá uma intensidade menor. Então, depende do biotipo, uma pessoa mais alta já precisa de uma intensidade maior, dependendo do tecido. Então, tem várias nuances, então não dá para a gente dizer assim, é ou não é não. Dá para... Mas sempre compensa, pelo resultado, né? Sempre compensa. Porque o pior é você ter um dano irreversível, né? De perda de força. Inclusive, doutor Luiz, quero até deixar o convite, porque eu já assisti lá no canal da Neurolife um vídeo seu explicando todo esse passo a passo da eletroneuromiografia. Então, quem tiver dúvida pode ir lá no canal da Neurolife do YouTube, né? Que tem essa explicação do doutor Luiz, falando passo a passo, o que é preciso para fazer esse exame também. Vamos para a próxima pergunta. Adelaide Marques. Tem uma distrofia muscular, não sou diabética e até hoje não descobriram esse formigamento dos pés. Será que ela já fez essa eletroneuromiografia? Dona Adelaide, o que acontece? Às vezes, os pacientes que têm distrofia muscular é um diagnóstico muito difícil. Então, às vezes ele fica com esse diagnóstico de distrofia muscular e pode nem ser a distrofia muscular. Não sei se a senhora já tem exame genético, eletroneuromiografia compatível. Mas nada impede da senhora ter uma distrofia muscular e outra coisa concomitantemente. Então, assim, o importante, eu acho, é conversar com seu especialista, ver o exame de eletroneuromiografia e reavaliar esse diagnóstico. Se realmente é uma distrofia muscular ou se tem uma polineuropatia sobreposta. Porque esse diagnóstico de distrofia muscular é um diagnóstico muito difícil e exige um cuidado, uma atenção maior. Eu estou à disposição, né? Porque a senhora precisar, pode falar comigo no direct, eu esclareço, que são casos bem difíceis mesmo, o caso dela.
Deixa eu ver aqui mais uma. Sou diabética e estou obesa. Estou para fazer bariátrica pelo SUS, Lourdes Santiago. Mas tem um problema de circulação na perna. Pronto, Tem dona alguma Lourdes. relação? Tem, a senhora, por exemplo, a dona Lourdes, ela tem diabetes, que causa o formigamento, e ainda tem a dificuldade de circulação na perna. Então, são dois fatores. Nesse caso dela, é importante ela acompanhar tanto com angiologista, um cirurgião vascular, para ver essa parte, e acompanhar com endócrino. Porque aí você vai entender o que tem de cada coisa. Porque a senhora pode ter as duas, mas pode ter mais do diabetes, mais do vascular. E aí vai ter um resultado melhor na sua cirurgia. Porque isso, para quem a gente pensa que é uma coisa simples, mas você ter um formigamento que incomoda à noite é uma coisa muito desconfortável. Só sabe quem está passando, que a gente conversa todo dia, é bem desgastante mesmo. Verdade. Eu queria só dar um feedback para as pessoas que estão mandando perguntas. Eu só consigo ver a foto da pessoa, então eu estou procurando assim, pegar sempre uma pessoa diferente para não repetir. Porque tem gente que manda umas 5 perguntas aqui. Vamos lá. Bia Mesquita, já fiz 2 vezes a neuro, só senti desconforto em um. Às vezes, Bia, Se tiver, eu vou dar uma opinião aqui de leiga. Se o nervo já tiver muito comprometido, dói menos? Assim, a pessoa tem uma sensação menor ou não? às vezes sim, se o nervo está muito comprometido, você vai sentir uma dor maior. Às vezes, se você tem um quadro leve, você já sente menos. Isso pode acontecer também. Se a pessoa está tensa naquele dia, Está também tenso vai naquele incomodar dia, mais. verdade. Vamos, deixa eu ver outra pessoa aqui que ainda não fez. Carla Costa, tenho 44 anos e minhas pernas formigam muito, meus pés doem muito. Minha glicose deu alta. É por isso? 44 anos, com as pernas formigando e com glicose alta, a chance é grande de ser uma neuropatia, Micarla. Você é jovem, tem que evitar, assim, uma coisa que eu observo, pacientes que chegam com 88 anos, que não têm diabetes, a gente faz os nervos tão bonitos. Quando pega um paciente, às vezes, com 44 anos, com diabetes descontrolado, é um caos, os nervos todos danificados. Então, assim, você tem 44 anos, tá? Agora é a hora de tratar, para que você não chegue aos 88 anos e tenha uma qualidade de vida péssima. Então, assim, parece clichê, mas assim, é importante demais. Eu que consigo ver todas essas etapas, é importante. Eu sempre falo para minha mãe que é diabética, assim, toda semana, mãe, como é que estão as taxas? Porque assim, a gente não tem a dimensão, mas o futuro a gente não percebe, mas o nervo está sendo danificado. Verdade. E vários órgãos, né, também são danificados pela diabetes. Deixa eu ver aqui mais alguém que eu não coloquei ainda. Não lembro se eu coloquei aqui. Vera Lopes. Ah, já foi. Essa aqui já foi. Vamos para outra. Exercícios físicos podem ajudar a amenizar a síndrome do túnel do carpo ou a neuropatia diabética? Sim, a atividade física é um dos principais fatores que ajudam nisso. Primeiro, você evita o aumento de peso, que é um fator de risco. Segundo, você faz com que a parte circulatória esteja melhor ativada. E aí você também tem todos os benefícios cardiovasculares de evitar diabetes, problema de tireoide, até aterosclerose, que é o entupimento dos vasos que pode dar um formigamento nos pés também. Com o tempo, se você tem os vasos muito obstruídos, tem essa característica. Então, assim, quem me conhece sabe também que eu gosto de fazer atividade física, então é uma indicação total e não é uma dica que eu queria até deixar para quem está assistindo. Quando eu fiz uma pergunta no meu Instagram, Juliana, quem faz atividade física? E uma grande quantidade não fazia, eu fiquei abismado. Assim. Tem Então, muita gente, assim, ainda mais nessa pandemia, né? Muita gente parou. E assim é uma Olha, coisa que você Leonardo, tem que ter um tempo para você. o Leonardo, doutor Luiz é perfeccionista, espetacular. Obrigado, Leandro. Já deve ter feito exame. Nosso amigo é o cirurgião, é um ortopedista, especialista em coluna, um cara respeitado, cuidadoso e tem todo o meu respeito também. Ó, aí a Belzinha.
Está com 37 semanas de gestação, sente muitas dormências na mão e dor nos pulsos. Pode ser síndrome do túnel do carpo? Pode sim, Belzinha. É uma das características, é o final da gestação, o último semestre, né, o terceiro, e o início do puerpério. Então, essa fase que você está é a característica, a fase mais característica da síndrome do túnel do carpo. Então, é importante você cuidar. Se isso continuar, você pode até ter um dano no nervo que seja irreversível. Então, cuide. O que eu ia perguntar. Apareceu na gravidez, ela nunca sentiu nada. Pode ser que depois da gravidez ela fique tranquila e não volte a sentir essas dores ou não? Vai evoluir. Uma vez instalada a síndrome do túnel do carpo, ela vai evoluindo com o passar dos anos? Não, pode melhorar. Mas, eu, por exemplo, semana passada eu fiz uma senhora que já fazia 6 meses, que o bebê dela tinha 6 meses, e ela ainda estava com as queixas. Eu fiz, o exame estava bem alterado. Ela, doutora, para eu ter feito no início. Eu disse, era, porque eu teria evitado um dano. Como outras pessoas revertem, ou então diminuem. Então, você, para não arriscar em que grupo está, é melhor se precaver, né? Porque é uma fase que tem criança aqui, você tem que acordar, à noite já tem dificuldade de dormir, imagina com formigamento e mais toda aquela logística de criança. Essa aqui, acho que a gente já respondeu. O senhor já respondeu, vamos ver aqui. Estou com todos esses sintomas e cada dia está pior. Maria Caicó. É o que a gente mais escuta, é isso, os sintomas cada dia vão piorando, é o mais comum. Então não esperem piorar, né, doutor Luiz? Já. E conversem com o seu médico sobre eletroneuromiografia, sabe? E às vezes, assim, é uma coisa que vai lhe ajudar, você vai ter uma noção de como está o grau do seu nervo. Então, é super importante. Aqui a D. Assunção, fashion. Ela sente formigamento nas mãos sempre quando está dormindo. Não sou diabética e tenho 53 anos. Foi aquilo que a gente falou. Uma das principais características é essa dormência à noite. Então, isso é bem típico da síndrome do túnel do carpo. Eu estou afirmando que não, mas a chance é altíssima de ser uma síndrome do túnel do carpo. Essa característica de formigamento que acontece à noite é super importante levantar essa possibilidade de síndrome do túnel do carpo. Uhum. Vamos ver mais uma aqui. Estou gostando da participação, viu, Juliana? Todo mundo. Muita gente, muita né? Dúvida. Participando, mandando dúvidas. No meu Instagram também tem um monte de perguntas que eu vou responder também. Estou sentindo uma dor na altura do ombro e fica dormente às vezes. E às vezes não consigo levantar. Nesse caso aí, dona Ivanovska, tem que, se a dor está na altura do ombro, é bom avaliar com um ortopedista também, porque assim, você pode ter um problema de articulação, de tendão, de ligamento, que a eletroneuromiografia não detecta. Então, o exame que eu faço, ele vai avaliar nervo e músculo. Mas se você tem um problema em tendão, em osso, em ligamento, em articulação, o ortopedista vai conseguir ajudar nesse sentido. Então, primeiro, eu acho que valeria a pena a senhora ir num ortopedista e ele vai avaliar a necessidade do exame ou não. Uhum. Saúde... Não, isso aqui é da outra caixinha de pergunta, porque junta tudo, meu Deus. Agora eu estou em dúvida aqui. Deixa eu passar aqui se tem mais alguém. A dormência da síndrome do desfiladeiro torácico. O que é isso, doutor? Isso é outra coisa interessante. A síndrome do desfiladeiro torácico, ela simula o comprometimento do nervo ulnar. O paciente que tem síndrome do desfiladeiro torácico, ele tem formigamento nesses 2 dedos, com irradiação para o braço. Ou seja, a síndrome do desfiladeiro torácico é uma compressão do nervo ou de alguma estrutura de vasos nessa região de clavicular. Às vezes tem pessoas que têm uma costela a mais. Então, se o paciente tem um formigamento no último dedo, faz eletroneuromiografia, a gente consegue detectar se é alteração do nervo ulnar ou se é do desfiladeiro torácico. Então, resumindo, é uma síndrome de compressão do nervo
geralmente por uma costela que as pessoas nascem com essa costela a mais, uma costela extra que comprime o nervo. Mas o mais importante é as pessoas lembrarem uma coisa: existem vários tipos de síndrome filadeiro torácica. Tem a síndrome filadeiro torácica que comprime um nervo e tem que comprimir a artéria. Então, além da eletroneuromiografia, é importante fazer exame radiológico, exame da radiologia para detectar se isso não é um problema vascular também. Porque faz meu exame, está normal, não quer dizer que não tem desfiladeiro torácico, mas faz o exame da radiologia, tem vários tipos. Doutor Luiz, em casos de cirurgia, né, vai mexer com o nervo, você participa da cirurgia também ou não? Participo. Isso é uma coisa nova, assim, aqui no Rio Grande do Norte, tem 2 pessoas que realizam isso aí. É importante, assim, a cirurgia durante uma cirurgia, a presença do neurofisiologista. Ou seja, o que é que eu faço? Eu avalio o nervo. Se o cirurgião está chegando perto do nervo, eu aviso para ele parar para evitar o dano ao nervo. Por exemplo, não tem assim outras doenças como escoliose, um tumor, que amanhã é dia do câncer, é dia internacional contra o câncer e combate ao câncer. Pessoas que também têm câncer em nervo, por exemplo, tem um formigamento na mão, tem um tumor no nervo. Eu consigo ir para dentro da cirurgia, levo uma máquina e eu avalio o nervo no intraoperatório. E eu consigo dizer como o nervo está, se está perdendo o nervo, para evitar, porque muita gente entra numa cirurgia bem e sai com dano. O meu aparelho, a minha monitorização, ajuda a evitar. Então eu consigo dizer, ó, não vai aí, porque aí tem um nervo, o paciente vai sair. Então, mesmo ele anestesiado, eu consigo dizer a força dele. Uhum. E isso é importante, né? Tem pergunta aqui sobre síndrome, sobre a eletroneuromiografia, se ela pode ser feita pelo plano de saúde. Sim, é um exame bem difundido, todos os planos de saúde cobrem, e é uma conquista, né, da sociedade, e até o SUS também tem muitas prefeituras no interior conseguem fazer, então é uma conquista. Todos os planos cobrem, então isso já é bem aceito na sociedade. Ótimo. Quando descansa, após os afazeres, minha mãe sente muita dor e depois começa a luta para a dor passar. Às vezes, Depois que descansa, no final do dia, né? Às vezes sente muita dor, aí depois que descansa, começa a passar isso. Começa a passar, eu acho que é isso. Acho que ela sente dor ao parar, aí demora para conseguir passar a dor. Pode ser alguma coisa vascular também, né? Que ela também assim, você faz muita atividade, trabalha muito, aqui tem um desgaste dos músculos, das articulações, dos tendões, que quando você tem um repouso, melhora. Então, vice-versa. Uhum. Mas é bom avaliar a parte vascular e a parte ortopédica também. Certo, tem mais uma aqui. E reumatologista, né? Isso aqui já foi. Sou diabética, sinto dormência nas pernas e nos pés. Isso aqui a gente já respondeu. Deixa eu ver se tem mais alguém. Porque eu não consigo identificar as que foram feitas. O exercício, nesse caso, também é uma opção para diminuir os sintomas? Sim. O pessoal da fisioterapia, eles são peritos, né? Sou apaixonado pela área da fisioterapia também, que eles fazem milagres, assim. Então, o exercício também ajuda muito, exercícios guiados, ou seja, por um profissional responsável, vai ajudar a reduzir, porque você vai fortalecer determinados músculos, vai ativar outros, vai criar toda uma estrutura. Tem vários artigos, depois se vocês quiserem, até tenho vários artigos mostrando essa atividade guiada pelo ortopedista como uma forma de ajudar em tudo isso. Uhum. Doutor Luiz, nós estamos chegando aos 59 minutos. Impressionante como passa rápido, a gente está falando de um assunto interessante. A gente estava pensando em fazer a live em 20 minutos. 20 minutos impossível num assunto como esse. Então eu queria, deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta. Eu queria assim, conseguir estar vendo as perguntas para tentar unir, né? Porque às vezes tem a mesma pergunta. Mas eu vou até pedir a Juliana que mande todas as perguntas para mim com o nome das pessoas, que eu pessoalmente vou mandar direct para todas respondendo, e com o maior prazer. Eu adoro fazer isso.
Ó, doutora Graça Rego, dormência do pé sem motivo, algo a falar, fui ao angiologista e ele falou que não era nada, apenas postura. Pode ser, dormência no pé pode ser postura, mas também pode ser uma compressão em nervo, dona Graça. Então, assim, se a senhora tiver uma alteração no nervo, por exemplo, tem umas doenças chamadas neuroma de Morton, que é um neuroma, é uma alteração no nervo, que pode dar formigamento. Então, tem formigamento só no pé, passa no ortopedista, passa no neurologista. Se o vascular já deu alta, passa num especialista para avaliar. Será que não tem algum nervo comprimido aí que vai melhorar a sua qualidade de vida e fazer a intervenção rápida antes que danifique de uma vez? Isso aí. Olha aí, doutor Luiz, 1 hora de live. Eu pensei que ia acabar, mas eu acho que passou aí direito. Porra. Então, eu queria que você passasse aí, conseguisse fazer um resumo, né, com relação a essa questão do formigamento das mãos e no formigamento dos pés, para conscientizar todos que estão aqui acompanhando essa live. Eu sei que tem muita pergunta, prometo que vou passar para o doutor Luiz para ele responder, porque eu não consigo ler as perguntas que estão aqui. Mas aí ele vai responder todas, já se comprometeu. Vai dormir de que horas hoje, doutor Luiz? Tem hora não. Amanhã eu tenho cirurgia, mas aí a gente vai fazer. Faz aos poucos, se não responder tudo hoje, respondo após a cirurgia. Mas eu adoro, já estou tão acostumado que é rapidinho. Interage com as pessoas, conversa, divertido. O Instagram veio para aproximar os médicos, né, dos pacientes. Eu abri meu Instagram há um mês e já tem uma interação super alta, que é quando a gente faz o que gosta, flui. Verdade, verdade. Doutor Luiz, então, se você pudesse resumir, quais são os seus conselhos, quais são os pontos principais para que as pessoas fiquem atentos em relação ao formigamento das mãos e também ao formigamento dos pés? De uma forma bem resumida, eu queria deixar alguns recados. Primeiro, você consegue, com as características que eu vou falar aqui, ter uma ideia do que você tem. Então, recapitulando, se você está com formigamento nesses 3 dedos, pensa no síndrome do carpo, nesse aqui já um problema do nervo ulnar. Se você tem uma alteração na coluna que irradia para o braço ou para as pernas, pensa numa hérnia de disco. Se você paralisa o rosto, um braço e uma perna, pensa num AVC. E aí você já tem uma ideia. Hoje em dia as pessoas têm muito acesso à informação. Diante disso, procure um especialista, conversa com ele sobre o exame de eletroneuromiografia. Às vezes as pessoas não conhecem, mas assim, vai ajudar você a diagnosticar se o quadro é leve, se é grave, vai ver outros diagnósticos diferenciais e vai, acima de tudo, dizer se o nervo está danificado ou não. Qual é a chance que eu tenho de recuperar? Então, assim, o resumo da obra é basicamente assim: vá cedo, procure seu médico, porque nervo é prioridade. Depois que a gente perde nervo, não tem como recuperar. Você pode estabilizar, mas é difícil recuperar. Então, procure um profissional habilitado. Se não se adaptou, procure outro. Mas o importante é você esclarecer. E a gente está no Instagram para esclarecer essas coisas. Eu não faço consulta, eu faço exames, mas eu oriento as pessoas, procuro especialista, se pedir o exame, venha, e a gente faz. A intenção é explicar, ajudar. Espero que tenha ficado essa mensagem. E muita gente perguntando, né? Querendo marcar consulta com o doutor Luiz. Eu disse, não, o doutor Luiz ele não vai lhe atender, ele vai fazer o exame. E é na Neurolife, né, doutor Luiz? A gente faz o exame de eletroneuromiografia. Então eu faço 2 coisas. Eu faço o exame de eletroneuromiografia e durante as cirurgias eu avalio os nervos. Então minha especialidade é exames. Como eu sou especialista no exame, eu acabo tendo que estudar tudo, porque eu sou neurologista, eu converso com todo mundo, tudo que eu falo é baseado em artigos científicos, então eu posso guiá-lo. E se você prestar do exame de eletroneuromiografia, uma coisa, Juliana, que eu esqueci, é que nós temos um certificado de qualidade no Neurolife. Então, do lado da minha assinatura vai um selo, que é um certificado de qualidade pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia. É importante você procurar um profissional que seja credenciado, que tenha os pré-requisitos. Olhe o nome da pessoa na internet, onde ele se formou, onde ele estudou, porque aí você vai ter, se você tem um diagnóstico bem feito, o tratamento ele é bem feito também. Tá bom? Verdade. É um prazer. Viu? Doutor Luiz, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, estar aqui. Eu prazer. sei que 1 hora do seu tempo é difícil, viu, gente? Pra gente conseguir gravar um vídeo de 1 minuto com esse homem é difícil. Olha aqui, 1 hora ele aqui só pra gente, que coisa boa. Já tive tanta dificuldade. Muito obrigada. A live vai ficar salva aqui no Guia Viver Bem. Quem quiser
voltar para esclarecer. Quem quiser mandar para alguém da família, né? Porque sempre que a gente está assistindo alguma live, a gente sabe que tem alguém que a gente conhece que já reclamou disso, que tem dúvidas, então compartilha também para espalhar essas informações. A gente sabe que o primeiro passo para a saúde é a informação correta. Não é isso, doutor Luiz? E eu quero agradecer a todos que participaram. Foi um prazer e uma honra ter falado para vocês. Muito obrigada. As dúvidas que não foram respondidas serão pelo direct do doutor Luiz, tá bom? Vou começar agora respondendo todas. Ótimo. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Obrigado, Muito pessoal. obrigada, doutor Luiz. Tchau.